O incidente registrado em 2 Reis capítulo 2 versículo 23 e 24, onde o profeta Eliseu é zombado por jovens e posteriormente 42 deles são atacados por ursos, é uma passagem que suscita várias reflexões sobre respeito, autoridade e consequências. Vamos explorar o contexto histórico e cultural desse evento, além de analisar suas implicações mais profundas para a vida espiritual e moral. Na narrativa bíblica, o episódio que relata a zombaria dos jovens de Betel em relação a Eliseu não apenas descreve um momento isolado de desrespeito, mas lança luz sobre um contexto cultural e espiritual mais amplo. Esses jovens, longe de serem inocentes crianças ignorantes, eram adultos que habitavam uma cidade imersa na idolatria e na rejeição aos mensageiros de Deus. Betel, naquela época, era conhecida como um bastião da adoração a ídolos e uma fortaleza de resistência aos profetas do Senhor. Essa atmosfera hostil à verdade divina certamente moldou a mentalidade da juventude local, que não apenas absorveu as crenças e práticas de seus pais, mas também as propagou com fervor. A zombaria direcionada a Eliseu não foi apenas uma brincadeira de mau gosto, mas sim um ato carregado de significado e intenção. A calvície de Eliseu, um traço físico que seria considerado trivial em outras circunstâncias, foi interpretada naquele contexto como um sinal de desaprovação divina. A cultura da época associava certos defeitos físicos ou enfermidades a um juízo de Deus sobre o indivíduo, e a calvície não escapava dessa categorização. Assim, quando esses jovens zombaram de Eliseu por sua calvície, estavam não apenas ridicularizando sua aparência física, mas também desafiando sua autoridade como profeta de Deus. A zombaria tornou-se uma expressão visível da rejeição generalizada em Betel à mensagem e à vontade do Senhor. A resposta divina ao desrespeito desses jovens foi imediata e enérgica, demonstrando a seriedade com que Deus considera o tratamento dispensado aos seus mensageiros. O julgamento que se abateu sobre eles serviu como um lembrete solene da santidade de Deus e da necessidade de reverência e obediência diante da sua palavra. Portanto, o incidente dos jovens de Betel e sua zombaria contra Eliseu não deve ser visto apenas como uma anedota isolada, mas como um reflexo de uma realidade espiritual mais profunda. É um lembrete para todas as gerações de que a reverência e o respeito pelos profetas e pela palavra de Deus são fundamentais para uma vida de fé genuína e compromisso com o divino. O termo hebraico usado para descrever os jovens pode referir-se a adolescentes ou jovens adultos, provavelmente com cerca de 20 anos. Eles representavam uma atitude de resistência arrogante e violenta contra a mensagem divina, refletindo a rejeição dos valores da aliança mosaica. O incidente entre Eliseu e os jovens de Betel não ocorreu num vácuo, mas sim em um contexto geográfico e espiritual específico, entre as cidades de Jericó e Betel. Essa região era conhecida não apenas por sua beleza natural e importância histórica, mas também por ser um epicentro de práticas idolátricas, incluindo o culto ao bezerro de ouro e outras formas de adoração pagã. Jericó e Betel, embora historicamente associadas a eventos e personagens bíblicos significativos, haviam se tornado símbolos de rebelião espiritual e apostasia. O bezerro de ouro, um ídolo fabricado pelo povo de Israel durante o período do êxodo do Egito, ainda exercia sua influência na região, mesmo séculos depois. Essa idolatria persistente não apenas desviava as pessoas da verdadeira adoração a Deus, mas também corrompia suas mentes e corações, levando-as a rejeitar os mensageiros divinos e a zombar de sua mensagem. Os jovens de Betel, representantes dessa cultura idólatra e hostis à verdade espiritual, não apenas demonstravam desrespeito por Eliseu como indivíduo, mas também rejeitavam a mensagem de Deus que ele representava. Sua zombaria não era apenas um ato de insolência juvenil, mas sim uma expressão visível da luta espiritual que ocorria naquela região entre a luz da verdade e as trevas da idolatria. A hostilidade desses jovens não era direcionada apenas a Eliseu, mas sim a tudo o que ele representava: a autoridade de Deus, a santidade de sua palavra e a chamada ao arrependimento e à obediência. Eles se tornaram agentes dessa luta espiritual, agindo como soldados das trevas em uma batalha contra a luz. Assim, o confronto entre Eliseu e os jovens de Betel não foi apenas um incidente isolado, mas sim um microcosmo da guerra espiritual que permeava aquela região e, de fato, toda a história da humanidade. Foi um lembrete contundente da urgência e da importância da fidelidade a Deus em meio a uma cultura marcada pela idolatria e pela rebelião. O incidente envolvendo a zombaria dos jovens em relação a Eliseu,
Ao compará-lo à ascensão de Elias, não é apenas um relato isolado de desrespeito, mas sim um episódio que revela profundas questões espirituais e históricas. A comparação entre os dois profetas não é apenas casual. Ela reflete uma rejeição enraizada na autoridade profética e na tradição divina que esses homens representavam. Elias e Eliseu não eram apenas figuras proeminentes no cenário religioso de Israel, mas também eram portadores da mensagem e da autoridade de Deus. A sucessão de Eliseu ao ministério de Elias não foi meramente uma transferência de poder humano, mas sim uma confirmação divina da continuidade e da autenticidade do ministério profético. A zombaria dos jovens, ao comparar Eliseu à ascensão de Elias, revela uma atitude de desdém não apenas em relação a Eliseu como indivíduo, mas também a autoridade e a tradição divina que ele representava. Ao ridicularizar a conexão entre Eliseu e Elias, esses jovens estavam, na verdade, desafiando a própria autoridade de Deus sobre os profetas e questionando a legitimidade do ministério profético como um todo. Essa conexão entre Elias e Eliseu não é apenas histórica, mas também teológica. Ela destaca a continuidade e a fidelidade de Deus em relação aos seus mensageiros ao longo do tempo. A sucessão de Eliseu não foi um acaso, mas sim uma parte essencial do plano divino para manter viva a chama da verdade e da justiça em meio à apostasia e à idolatria que assolavam a nação de Israel. Ao enfatizar a autoridade divina sobre os profetas, a conexão entre Elias e Eliseu também aponta para a soberania de Deus sobre a história humana. Ele é o Deus que chama e capacita seus servos para cumprir seus propósitos, independentemente da oposição ou da incredulidade dos homens. O desfecho desse incidente, com a intervenção divina que traz juízo sobre os zombadores, serve como um lembrete solene da santidade de Deus e da seriedade com que ele considera o tratamento dispensado aos seus mensageiros. É uma advertência para todas as gerações de que a autoridade profética é sagrada e deve ser respeitada, pois representa a voz e a vontade do próprio Deus. Embora o texto não afirme diretamente a intervenção divina nos ataques dos ursos, o evento serve como um aviso contra a rejeição obstinada da palavra de Deus. A interpretação cuidadosa sugere que o ataque dos ursos pode ter sido um evento natural, não necessariamente uma punição direta de Deus. A passagem dos jovens zombadores e o ataque dos ursos fornecem lições importantes sobre respeito à autoridade, consequências das ações e a seriedade da rejeição da palavra de Deus. Nosso compromisso deve ser ouvir e respeitar os mensageiros de Deus, reconhecendo a autoridade divina sobre nós e evitando a rejeição arrogante de sua palavra. Que possamos aprender com essas histórias e buscar a humildade para aceitar a orientação divina em nossas vidas, sabendo que a verdadeira sabedoria está em seguir os caminhos do Senhor.